Olá pessoal, eu sou o André Roster, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de edição de áudio com o Audacity. Nessa videoaula vamos ver como recortar, copiar, colar, aparar e silenciar um som. Para isso vamos precisar utilizar a ferramenta de seleção, o atalho é F1. Uma vez com a ferramenta de seleção selecionada, você pode selecionar um trecho do áudio. Por exemplo, eu conheço a onda do que eu gravo e eu sei que esse trecho aqui é um trecho de respiração. Então, quais são as opções que nós teríamos para trabalhar? Eu posso trabalhar aqui com a ideia de recortar, eu posso trabalhar com a ideia de copiar, eu posso trabalhar com a ideia de colar, eu posso trabalhar com a ideia de aparar e eu posso trabalhar com a ideia de silenciar o áudio. Existe uma coisa importante para a gente debater, que é a seguinte questão. Aqui é uma respiração. Se eu simplesmente recortar o atalho Ctrl X, ele vai tirar o trecho da respiração, mas existe uma pausa natural entre o nosso discurso. E se a pessoa simplesmente recorta, além de não ser prático, não vai ser um procedimento que vai ser efetivo, porque o áudio vai ficar muito corrido. Eu posso retornar a ação nessa seta aqui, desfazer, e você poderia usar o atalho Ctrl Z, ou você poderia adiantar uma ação e o atalho é Ctrl Y, e aí você poderia estar fazendo esse procedimento. Tenha em mente que existe um limite sobre o número de vezes que você pode fazer isso, mas quando se aplica a ideia de recortar, vamos dizer que você queira copiar um trecho para fazer um certo procedimento. Então eu poderia recortar. Se eu recortar, esse trecho aqui ele vai sumir. Observe que quando eu clicar aqui em recortar, ele sumiu. Eu vou voltar. E se eu copiar esse trecho, a diferença é que eu posso colar o mesmo em outro local, como por exemplo, selecionando o ponto em que eu desejo colar com a ferramenta de seleção e então usar aqui esse atalho para colar aquele trecho, ou então a ideia de Ctrl V iria colar também isso daí. Eu vou voltar essa estrutura. Vamos ver agora o que é aparar. Eu uso aqui dentro dessa nossa linha do tempo, eu clico num ponto, faço uma seleção, ou eu poderia clicar e arrastar, e se você clicar na estrutura de aparar o áudio, ele vai recortar todo o resto do som. E uma ideia interessante, se você não tem muitos ajustes de volume para fazer, é você vir nessa opção aqui, silenciar o áudio. Observe que o espectro do áudio aqui ele ficou completamente reto. Qual é a vantagem da ideia de você silenciar o áudio e você capturar um padrão de áudio para baixar de toda a gravação? Existe um procedimento muito mais simples para fazer isso quando você tem um ruído de maneira repetida ao longo de uma gravação muito grande. Mas, se porventura você não tiver impostado bem a sua voz e em algum momento o tom da sua voz estiver equiparado ao nível do ruído que você tem, quando você excluir o ruído, ele vai acabar prejudicando a possibilidade de escutar também o áudio que você gravou. E aí, num caso específico como esse, seria muito interessante você trabalhar com a ideia de silenciar o áudio em vez de captar um padrão definitivo para todo ele. Mas com isso, nós concluímos essa videoaula sobre a ideia de recortar, copiar, colar, aparar, silenciar, usando a nossa ferramenta de seleção. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.